Quando eu tive a ideia de dar essa abordagem, não era para ser disso, né? Muitas moradas. Primeiramente, eu queria agradecer a todos aqui presentes, encarnados e principalmente desencarnados, que tem bastante, pelo apoio de certos espíritos que não estão frequentemente na casa, mas nos últimos meses eles têm dado um apoio muito grande, como a equipe da irmã Sheila. Todos conhecem a irmã Sheila, né? Então eu tive a ideia de dar uma palestra sobre ela. Primeiro eu tive a ideia e passo para o meu irmão, que é ele que tem o talento de falar, né? Em público, não sou eu. Mas acabou vindo para mim. Aí eu comecei a ver sobre a Sheila, mas só se conhece 2 encarnações dela, né? E pouquíssimo, não se fala muito dela. Então eu disse, então eu vou falar sobre a Sheila e a Alvorada Nova, que é a colônia espiritual que ela coordena. Aí eu comecei a falar sobre... Aí depois veio a intuição assim, mas não existe só a Alvorada Nova, há muitas moradas. Aí eu falei assim, mas eu vou falar sobre a Alvorada Nova, não vou falar sobre... Não. Mas ficou tão insistente que eu resolvi pesquisar. Eu descobri 26 colônias espirituais pelo Brasil, que eu vou falar no final, né, com um mapa de onde ela fica e uma fotozinha mais ou menos, que foi pintada, referente àquela colônia espiritual. E vocês vão ver que cada uma tem uma especialidade numa particularidade diferente. Né? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a irmã Sheila. Eu vou entrar na Alvorada Nova, que eu preparei mais, falando sobre os departamentos, os prédios, como ela é. Aí depois eu entro na última parte, que é falando sobre as outras cidades que eu achei. Então, como é que funciona agora? Tá. Alguém sabe a relação... A irmã Sheila é essa aqui, tá? A última, só se conhece dela a última encarnação que ela teve na Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, na qual ela morreu, em Hamburgo, num ataque aéreo. Não. Antes de ser irmã Sheila, ela desencarnou com uns 17 anos de idade. 17 anos. Antes disso, ela foi encarnada em Dijon, como Joana Francisca Frémiot. A Joana Francisca Frémiot, ela casou muito nova. Ela casou-se com o Barão de Chantal, então ela era uma baronesa, ela tinha posses. Mas ela, por volta de uns 20 e poucos anos, o marido morreu, deixando ela com 4 filhos. Ela se desencantou, se desligou do mundo, resolveu dedicar sua vida inteiramente à caridade, cuidando dos filhos, mas dedicando à caridade. Depois, ela conheceu o bispo São Francisco de Sales, e eles resolveram fundar um convento da Ordem de Visitação a Maria. Esse convento ele se expandiu de tal forma que ele chegou a ter 87 filiais e mais de 6.000 religiosos. Tiveram vários problemas. A principal foi no bairro de Santo Antônio, né? Eu botei aqui a foto da Bastilha, que é para vocês saberem que é no mesmo bairro onde fica a Bastilha, mais ou menos na mesma época que a Bastilha ainda funcionava, era por ali, que era o convento, por ali em algum canto. Então ela foi vivendo, depois ela voltou para a cidade dela, onde ela desencarnou. Mas ela desencarnou em 1641, né? Relativamente nova. E em 1767 ela foi canonizada com Santa Joana de Chantal. Então por isso eu coloquei aquela foto da santinha. Tá. 40 anos depois que já tinha uma idade. Já. Depois disso foi a irmã Sheila, e depois até agora ela ainda não encarnou de novo.
Tá, então, começando a abordar sobre as muitas cidades que tem espalhadas pelo mundo, não só pelo Brasil. Eu vou citar algumas do Brasil. Mas existem cidades relacionadas a todas as características. Ninguém vai se sentir mal se minha religião é essa e eu vou numa cidade espírita. Não. Tem para tudo, né? E cidade espiritual também não existe diferença de espírita, é católico, é muçulmano. Não, conforme você vai subindo as esferas, isso vai ficando para trás, né? Então você vai abrindo a sua mente, né? A gente vai se permitindo conhecer mais sobre a vida espiritual, principalmente quando na espiritualidade a gente vai abrindo nossa mente, a gente vai se desmaterializando no sentido de não basear a nossa vida e os nossos conceitos só no que a gente viveu na Terra. Existe muito mais além, né? Explica muito bem, esse é o livro que eu estou lendo, Lírios de Esperança. Então, eu tirei algumas partes do Livro dos Espíritos. Você quer ler, Leonardo? Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, a gente vai ver que a nossa moral é a chave para a gente ir galgando outras cidades. Não significa que quem está lá em cima fica lá em cima só passeando, né? Vive mais embaixo do que em cima. Mas a moral é que permite a gente ter o peso necessário para subir em outras esferas, que são mais sutis. Então, eu resolvi colocar aqui a diferença dos mundos, que também tem cidade... tem no Oeste, isso. No Oeste eles vão dar isso mais aprofundado, né? Mas os mundos intermediários, o bem e o mal, se misturam e predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos pelo menos considerar o seu estado e o seu destino, com base nos aspectos mais destacados, dividi-los assim com modo geral. Então, os celestes, e depois a gente vai indo até os primitivos, né? Claro, existem vários em todas as ordens, existem mundos na crosta terrestre, lá embaixo tem aqui, né? Mas a gente vai vendo que conforme a gente vai tendo moral, a gente vai conseguindo galgar esferas mais superiores. É importante a gente falar que a moral que a gente está se referindo a gente não, que os Espíritos se referem, que estão sempre nos lembrando, é à medida que a gente permite que o amor entre, que a gente descobre que o amor existe, que nós somos amor, né? E quanto mais a gente dedica esse amor ao próximo, né, e ao equilíbrio, à vida, no seu aspecto geral, a gente vai conseguindo ficar mais leve, né, porque a gente vai deixando as formas, pensamentos negativos, medos, preconceitos, que a gente vai abrindo a consciência e vai abrindo o coração para o amor, né, porque nós somos amor. E a gente vai se limpando um pouco e vai conseguindo alcançar outros mundos, né? Também não significa, a gente não adianta ficar preocupado, então eu vou para o mundo inferior, né? Não significa que, por exemplo, isso aqui eu citaria
um bom exemplo, eu não vou dar aqui essas cidades, mas no livro Libertação é um bom exemplo dessa faixa aqui, onde pessoas daquele nível aprendem com pessoas iguais. Quem pegar o livro Libertação para ler vai ter um exemplo bem claro dessa faixa aqui, né? Que a gente vê que a gente está um pouco mais acima. Libertação. Livro Libertação. De André Luiz. Não, para a gente não ficar se comparando com essa faixa primitiva, né? Nós viemos de ali. Já estamos mais... A gente já conseguiu mudar de padrão. Mesmo porque a nossa Terra está entrando aqui. Ela está entrando aqui, né? Então a gente não vai nunca estar nessa faixa mais, né? O que nos possibilita já conseguir orar, mandar bons fluidos e boas energias para os nossos irmãos que estão ali naquela cidade. Por quê? Da mesma forma que os nossos irmãos que estão acima direcionam energias boas para a gente. Então é um trabalho de equipe sempre. Todos nós somos irmãos, na verdade, né? Eu não sei onde que eu li, mas assim, a Terra era um mundo primitivo até o Cristo vir. Depois ela... Ele veio para mudar a faixa. Para mudar a faixa para provas e expiações. A gente está 2000 anos depois, praticamente, a gente está entrando aqui. Então, Alvorada Nova. Alvorada Nova, quem quiser se aprofundar mais, aqui eu só vou dar um tapa nela, não vou. Tem esse livro que foi psicografado pelo Caiba Chupel, que eles falam em detalhes todos os departamentos, até as orações que eles fazem no início das sessões lá, das reuniões, eles têm as orações. Então é bem interessante. Eu não tenho, mas essa Alvorada Nova, eu vou ver se eu trago do Brasil, não prometo. Alvorada Nova por que Alvorada Nova? É onde a irmã Sheila trabalha, é onde eu ia fazer a palestra só sobre a Alvorada Nova. Essa cidade espiritual, ela é a mais antiga do Brasil. Ela foi construída antes do Brasil ser colonizado, né? Elas são esferas bem superiores, mas hoje ela se encontra na mesma esfera do nosso lar, que é para ter mais acesso à Terra. A população é de 250 mil habitantes, se posiciona mais ou menos aqui entre São Paulo, Cubatão, Praia Grande, quem conhece, mais ou menos por ali assim, né? Ela é em forma circular, né? Você vê o desenho, tem a planta, parece que ela é um pouco... Não, ainda não. Parece que ela é pequena, mas se você caminha, se você vai chegar a um ponto de lá, você vê que você não consegue... Você vê que é grande, né? Não é tão pequena quanto parece. E quem vê de longe parece que ela é uma estrela, pelas luzes prateadas que ela tem, com faixas azuis e verdes. Todo prédio, esse aqui é um exemplo de é o único que está colorido, tem esses cristais que reflete luz verde, mas do lado tem um que reflete luz azul. E em volta dela toda tem um muro que mais de 15 metros de altura, que tem 9 torres que emitem luzes prateadas, que se espalha pela cidade toda. Então... Eu não lembro, eu vi a reportagem, depois eu procurei no Google, não consegui encontrar. Era uma reportagem que fazia a comparação, uma médium que mais ou menos desenhou, através de um outro espírito, várias cidades espirituais, e fez uma comparação com as cidades que nós temos aqui na Terra, que estão construídas na mesma estrutura dessas cidades espirituais. Eu vou mostrar no final. Ok, fantástico. Porque eu não achava, agora achei, ótimo. Então, tá. Eu citei 2 livros que eles mostram a existência da Alvorada Nova, para não falar, ela está inventando. Então, o primeiro é O Nosso Lar,
tem essa citação que ele aborda a existência da Alvorada Nova numa visita. Só essa parte aqui. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Um outro livro é Nos Mensageiros, também de André Luiz, em que Aniceto fala. Aniceto voltou a considerar após o silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Os mensageiros Xavier. Então, já tem uma certa citação antes, né, no início de 1900 e pouco. Tá, Alvorada Nova. Assim que ela se parece, tá, mais ou menos uma forma bem grosseira. Aqui é o portão principal, né, tem a floresta, o bosque, tem as coordenadorias, tem a parte residencial. Nessa parte residencial, tem só quem mora são os trabalhadores de um certo grau da casa, como a irmã Sheila, né, Caiba Schutel. Não significa que ela fica lá, né, sentada, né, ela não deve nem parar lá. Mas tá. Essas torres que eu falei, essas 9 torres aqui emitem uma luz cor prateada. Tem essa aqui, essa aqui da capa do livro, né? Essa aqui. Então, as luzes são tão grandes. Bem, eu vou falar isso depois. Portão principal. O muro tem 15 metros de altura, maciço, e tem uma proteção magnética em volta dele. Você consegue, se você chegar no portão principal, você consegue ver através dele, mas você não consegue passar. Ele fica aberto praticamente. Essa segurança toda é ligada a alguma questão de ataque de espírito inferior? Eu ia fazer essa pergunta com certeza. Mas nós nunca debatemos a respeito sobre o ataque dos espíritos superiores. Esse é algum assunto que não se deve debater. Ataque dos espíritos superiores Ou não, ataque dos espíritos inferiores. tem um... Nunca falamos sobre isso, nunca. Hã? Tem vários livros de ataques? Tem vários... Eu vou contar uma história. Nossa, só para eu vou voltar lá. Então, aqui ele fala das luzes verdes, né, azuis, que formam... Então, quem vê de longe realmente parece que ela é uma estrela, mas não é. É a Alvorada Nova. Ela tem esferas bem altas e ela não ficou imune de ataque. O ataque é o seguinte: primeiro, os espíritos têm que chegar à altura da cidade para poder atacar ela. Ela não pode atacar de baixo. Na altura que ela está, é um pouco complicado você chegar lá em cima para atacar a cidade. E chegando lá, você tem que atravessar por essa barreira magnética que todo lugar tem. Centro espírita tem na porta, né? Mas, apesar dos portões estarem abertos, você não consegue passar dali se você não tiver uma certa moral adequada para aquele ambiente. Surgiu-se um boato na cidade que
uma equipe vinda de esferas inferiores iria atacar a Alvorada Nova. Alvorada Nova. Aí começaram a falar, né, que vai atacar, que não vai, que vai, não vai. É que tem. Aí foram falar para a irmã Sheila, ela falando, continuemos o nosso trabalho. Ah, mas eles vão atacar? Vamos continuar o nosso trabalho, só que ela falava. Aí começaram realmente a aproximar um grupo, conseguiu chegar lá em cima, e foram chegando perto da cidade. Não se via mais Sheila. Estão procurando. Ela, na verdade, eles só conseguiram chegar lá porque ela ajudou eles a chegarem lá em cima, para dar oportunidade deles atacarem a cidade. Mas conforme eles foram chegando, a luz é tão grande que eles foram adormecendo. Uns conseguiram chegar perto do portão. Aí ela apareceu, saiu e levou eles para dentro. Né? Quer dizer, isso acontece em Alvorada Nova. Uns eles conseguem, como tem a casa transitória, né? Que ela ia ser atacada, então eles rezaram para ela sair do local, que eles também se locomovem, não fica comum, né? Mas sofre ataque, sim. No caso da casa transitória é diferente. A casa transitória é um posto de saúde ambulante. Então eles têm uma proteção com armas de eletricidade e tudo. Emergencial, né? Emergencial. Só que é um posto de saúde que fica no umbral. Para resgate. É para resgates, né? Tratamentos de emergência. Né? Às vezes a gente, né, no sonho acha que está numa cidade espiritual, está lá. No pronto-socorro, sendo atendido. Né? A gente, né, volta, né, acorda tive numa cidade espiritual. Né? O nosso mentor deixa ele pensar que foi. Né? Para estimular, né, a caminhada. Mas quando tem ataque, lá é diferente. Porque eles estão no mesmo nível, na mesma sintonia. Dentro da casa transitória, a sintonia ela é alta, porque ela é protegida, porque as pessoas dali mantêm a vigilância através da oração, da meditação, do pensamento positivo, né? Da alegria em servir. Agora, eles não podem abaixar a guarda. Aí o que acontece? Quando o ambiente onde essa ambulância se situa está muito saturado de energia, né, e a espiritualidade necessita de outro tipo de técnica para ajudar aqueles espíritos, a casa transitória ela muda, como o próprio nome diz, né? Ela volta, ela vai para um outro local onde vai fazer o mesmo trabalho. Não significa que aqueles espíritos que ficaram ali ficaram sem ajuda. Eles recebem ajuda, sim, sempre. E esses ataques, essa guerra são que, de energias? Porque não, o espírito não morre. Mas como ele tem uma energia muito mais pesada e ele está muito mais preso à matéria, esse choque elétrico faz com que ele caia. Muitas vezes se desfaleça. Então essas são as armas. São armas, entre aspas, não como a gente tem aqui. É mais para espantar, mais para fazer com que eles não façam isso. E os espíritos que são inferiores, que armas que eles usam? Para te ter uma informação melhor, leia o livro Sexo e Destino. Que ali eles demonstram como uma equipe invade um lar na Terra e no plano espiritual, na localidade onde eles vivem. Eles usam armas de fogo e uma série de outras armas. Então, não é porque eles estão no plano espiritual, nós continuamos os mesmos. Sim, mas eu acho assim que eu entendo um pouquinho quando ele diz na questão da energia. Porque quando falamos em matéria, nós pensamos que a matéria é única tal como nós conhecemos. E o mundo espiritual é só espírito. Não. No plano espiritual, a matéria continua existindo em outra frequência. No nosso lar, na nossa colônia nosso lar, tem ônibus, tem casas, tem construções. Tudo isso é uma semimatéria, é uma matéria diferente da matéria que nós entendemos. Nós não podemos ver. Os nossos aparelhos não estão capacitados para isso. Mas existe a matéria ainda em outro nível, em outra condensação, em outra frequência. Em outro estado, né? Em outro estado. Então, por isso você diz, não, mas é energia? Bom, tudo é energia, né? Mas é espiritual? Bom, espiritual sim, mas a matéria continua existindo. As pessoas, muita gente morre, continua sentindo fome. Qual que e a vida continua? Que a menina diz, mas como é que eu estou morta? Se eu estou pisando esse chão, eu estou nessa casa, eu estou aqui, como é que isso aqui tudo é espiritual? Não pode ser. Por quê? Porque ela está sentindo
mesma maneira que nós estamos sentindo aqui, mas está numa outra frequência. O próprio André Luiz, né, tinha necessidades fisiológicas, tinha barba crescendo. Mesmo porque tem que entender que energia é matéria. É matéria. Exatamente. Energia é matéria. Então, falar de magnetismo, de energia é matéria. Isso é um tipo de matéria. Atualmente, os cientistas, A luz é matéria. Eles estão já tentando chegar a comprovando que o estado da matéria não é mais como a gente viu na escola, sólido, líquido e gasoso. Hoje em dia, eles já acreditam que são 5. A ciência está comprovando. Né? Já tem A matéria, a quintessência da matéria já chegou na ciência. Não me pergunta qual é o cientista, qual é a coisa que existe. Bom, a gente chega lá. Então, voltando à Alvorada Nova, né? física quântica, bom, Você vê que bom e um pouquinho. Sheila não usou arma nenhuma. Se você pega aquele livro, qual o nome? O Esculpindo. Tu vai ver que ali tem uma cidade que é bem na crosta, eles não usam arma nenhuma, mas depois a gente conversa sobre isso. Esse prédio central é onde realizam as reuniões mensais. Então, tem vários livros, são 42 conselheiros que têm a vestimenta simples azul clara. A coordenação da cidade é por Carrie Schutel, que escreveu aquele livro, né? E ali, nessas reuniões, é que eles discutem temas básicos de como vai ser transporte, problemas mais ligados à coordenação da cidade em si. O Hospital Irmã Sheila. O hospital, aqui o poste de luz azul. Né? Esse hospital, ele coordena, a Irmã Sheila, ela coordena 14 equipes que formam o Conselho da Casa de Repouso, que está aqui dentro desse hospital. No hospital tem várias organizações físicas na Terra que funcionam como postos de socorro. Então, em muitos centros espíritas, às vezes, tem um posto de socorro ligado a, por exemplo, ao Hospital Irmã Sheila, ou como é o caso do nosso aqui, do Hospital Esperança, que eu vou falar mais à frente, quero chegar lá. São 8 andares, tem andares também no subsolo, que os andares no subsolo fica geralmente em meia luz, que é para não agredir muito as condições das pessoas, não é só o espírito elevado que vai ali. Todas as construções desta cidade é formada num material que parece com cristal. Inclusive o hospital, mas em particularidade o hospital, a parte de dentro, ela é revestida por uma substância mais fosca que diminui, que a luz de fora da cidade é tão grande que ia afetar e agredir, ofender os pacientes. Então eles dão uma ofuscada, que é para não agredir eles, não é o propósito, né? O leito é assim, ainda não se parece com o nosso, né? Então o paciente deita aqui, o perispírito, lógico, né? O corpo material, o corpo espiritual. Essa luz tem o efeito de tudo, calmante, medicamento, alimenta, dá tudo que ele precisa, e através daqui eles conseguem ver todo o que está acontecendo no corpo perispiritual dele. Pode melhorar, mas o melhorar ou não depende também do merecimento do espírito. Eles também não vão, tu está zerado e sai de lá, faz tudo de novo, entendeu? É tudo num grau, né? Mas isso aqui, um dia a gente vai ter isso. Eles falam que um dia a gente vai ter algo parecido. Vamos ver. Administração, prédio da administração. Eu não vou citar isso, são vários serviços que tem nesse prédio de administração, inclusive a Casa da Criança, que é um prédio, dizem que lá tem um prédio só para as crianças, onde o último andar é um andar de lazer, imagina o silêncio, né? Essa aqui é a Casa das Crianças, que precisa de 3 luzes, né? Tem 3 luzes aqui. Tem são 5 andares. Aqui é uma fonte. Dizem que ao lado são ladrilhos, tipo aquelas
calçadas antigas, cheias de ladrilho colorido. Né? É o maior prédio da colônia, tem 5 andares. O primeiro andar ficam as crianças doentes e as inadaptadas. Também há salas de brinquedos pedagógicos e outras atividades que visam cuidar e curar crianças que tiveram mortes súbitas na Terra. O segundo andar há quartos de meninos, quartos de meninas. O quarto andar tem vários tipos de salas, inclusive os para bebês abortados, salas de bebê que estão prontos para encarnar. E no quinto andar é as atividades em conjunto. Né? Tem aproximadamente 2.550 crianças só nesse local. Ela coordena 14. Esse é uma dos times, né? Prédio da unidade da Divina Elevação, onde tem aqui que só frequenta o diretor da colônia e a irmã Sheila, só. Eles recebem visitas e instruções do mais alto. Imagina de quem, né? Bosque da Divina Natureza, que fica no cantinho, que você vê o mapa redondo, estava aqui no cantinho. Sede do Recanto da Paz, onde há meditações, reuniões espíritas, onde tem muitas... Ali tem uma frase que acho que vale a pena ler. Ó. Aqui são recebidos todos os desencarnados e é onde são feitas as triagens para cada caso. Essa triagem começa a ser feita, por exemplo, vamos citar a nossa casa. Aqui nós temos sobre o prédio, que nos dias de reuniões baixa mais, é a sala de emergência. Ali eles já passam por uma triagem. Eles são classificados por situações psíquicas e espirituais. Né? Tem vários andares, né? Eles são dali conduzidos. E aqui tem uma frase muito interessante também. No primeiro andar, térreo, aqui, estão os registros e os arquivos de todos os espíritos. Como eles fazem isso, eu não sei. Mas está tudo lá. Todos que passaram? Todos da Terra. Todas as pessoas que vêm, que colocam o nome no caderno de radiação, eles têm um tablet que deve ser bem superior ao nosso, que tem toda a ficha de cada nome que é registrado no livro de radiações. Se a cama é daquele jeito, imagina o resto da tecnologia, né? Cidades espirituais. Agora a gente vai fazer uma viagem. O nosso lar eu não falei muito porque todo mundo já conhece, já viu, já tem filme, né? Ele fica... Agora ele está na mesma circunsfera da Alvorada Nova. Ele tem 1 milhão de habitantes, a Alvorada Nova tem 5 vezes menos. Né? Hospital Esperança. Olha o Lírios da Esperança. Não disse que eu tinha... Esse livro é uma coisa fantástica. Ela está falando muito dessa época que nós estamos vivendo agora, da transição. A gente nem conversou sobre isso, né? Nossa, nem falamos mesmo. Está tudo assim. Ó. Você quer ler? Hospital Esperança, obra erguida por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação. Sob convocação direta do Cristo, Eurípides foi chamado antecipadamente em sua reencarnação gloriosa para erguer este ponto de pacificação para almas atormentadas pelo arrependimento tardio ante as clarinadas do Evangelho. Trecho do Lírios da Esperança. Quer dizer, ele desencarnou cedo porque Cristo precisava dele para erguer o Hospital Esperança. 37 anos. O Hospital Esperança tem a forma de um catavento. Tá? Cada unidade, cada hélice é um pavilhão. Cada um tem 5 andares, 2 subsolos. Tá? E um fluxo de mais ou menos 10 mil leitos cada pavilhão. É muita coisa. Fora os postos, os vários postos de atendimento que existem nos centros espíritas. Um dele, uma linha aqui em cima. Né? Claro que
ele não precisa falar que ele já visitou a gente aqui, né? Muitas vezes. Hoje ele está aqui. Agora, é o que eu estava te falando, eu queria que cada um lesse uma. Colônia Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídico-concentrados, terapias acadêmicas, tudo com o intuito de renovação interior. Então, eu coloquei aqui a foto, né, pintada, acho que foi isso que você falou, não foi? E o mapa da onde mais ou menos ele fica na esfera toda pela América do Sul. Isso é um livro, né? Não tem esse livro. Não, tirou. É um livro? Eu não sei. É um livro das colônias sobre o Brasil? Deve ser. Colônia Redenção. Cadê? Cadê para dentro? Sim. Colônia Redenção se situa no leste da Bahia em formato mais ou menos triangular. Sendo uma grande referência no mundo espiritual, essa colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Arco-Íris. Esta comunidade espiritual é localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho a Linha Reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos, espalhados por vários países, representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Só um complementozinho para esta parte. Essa colônia, ela recebe crianças e recebe espíritos de todo o planeta. E está indo muita gente daqui para lá. Eu não consegui isso para depois. Repete de novo, falar. Naquela colônia está indo muitas crianças para se recuperarem, e muitos espíritos daqui para lá, que estão através dos trabalhadores da casa, estão recolhendo e estão levando para lá para fortalecer, porque vão ser reencarnações importantes para o projeto de evolução do planeta nessa transição planetária que nós estamos passando. Ali no mapa. Colônia Padre Chico. Colônia Padre Chico, situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome do Cristo. Colônia Nova Esperança. Colônia Nova Esperança, localizada bem próximo de Palmeiro, Goiânia. Esta colônia tem como função a catalogar de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Antônio, deixa eu só fazer uma observação, porque eu fiquei morando 3 meses em Palmelo, né? E o centro espírita, porque para quem não sabe, toda cidade se construíra numa fazenda, e normalmente a cidade se constrói em torno da igreja. Palmelo é a única cidade que foi formada em torno a um centro espírita, né? E é considerada a cidade que mais espíritas tem no Brasil. De cada 7 pessoas, 4 são médiuns ativos, não? Então, perto do centro espírita Luz da Verdade, que vamos dizer que está aqui, como era uma fazenda, tem muitas partes de terra vermelha, umas espécies de colina. E, então tem umas fundas assim nessas montanhas. Não são montanhas, são montanhas pequenas, né? Falésias. São erosões. Então dizem que essas erosões porque ali está a entrada, a subida, dessa forma que tem assim, dizem que ali é a subida para a colônia. Então se formam essas erosões por causa da energia que se concentra muito grande ali. É muito interessante. Ali no Triângulo Mineiro é onde vai começar, onde já está começando, o processo de
de transição planetária, porque ali vai se reunir grandes espíritos que já estão encarnados, que outros que estão reencarnando, que vai disseminar para o mundo, porque o Brasil, como um todo, ele vai ser, vamos dizer a palavra assim, invadido por povos do mundo pela localização e pelo campo magnético espiritual que tem o Brasil e no Triângulo Mineiro principalmente. Colônia Morada do Sol, encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia. Esta colônia coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais encarnados. Colônia Gramado, Rio Grande do Sul. É minha terra. Sobre o Rio Grande do Sul, possui vários núcleos de atendimento socorrista. Entre elas, destacam-se as colônias das orquídeas, dos girassóis, do guaíba e da estrela d'alva. Todas recebem o nome de colônia Gramado, específica em trabalhos de técnicas de estudos relacionados à colônia vegetal. Vertebral. Coordenação motora das pernas e dos pés. Você tem especificação para tudo, não é? Não, essas colônias do Rio Grande do Sul, para quem já é médium mais tempo, essa dos girassóis e das orquídeas é uma coisa que não dá para falar muito, não. Colônia Estudo e Vida. Fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Então tá aqui o mapa, para quem é bom de mapa, lá. Não. Parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia Sol Nascente. No sudoeste do estado de São Paulo, esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Olha que coisa linda, né? Uma colônia desta. Colônia Rouxinol. Ao norte do Brasil, no Maranhão, a colônia passa por uma profunda sensação de paz e ali ficam espíritos que desencarnaram após longo período de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Pode ser? Colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia e é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Eu achei 24, tá? Por isso que eu estou passando rápido. Colônia Bom Retiro. Eu continuo lendo. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Desenvolvem estudo e mantêm observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Isso é fantástico. Colônia das Águas. Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia das Flores. Sendo uma das maiores colônias espirituais, ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo. Especializada em socorros a desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia das Montanhas. Encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás, adentrando o sudeste entre a Serra Bonita e a Serra da Capivara e a Serra dos Gaúchos. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia das Violetas. Situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso, esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Colônia do Abacateiro. Abrangendo os estados de Goiás e Mato Grosso, esta cidade espiritual é toda cercada por abacateiros e desenvolve técnicas e atendimentos renais,
tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Comunidade Moscoso. Encontra-se na parte centro-leste do Espírito Santo. Esta comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais, fundada por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o perispírito a desenvolver a autodescoberta como essência divina. E tem outras que eu não consegui encontrar. A Colônia Socorrista Moradia, Colônia Campo da Paz, Colônia Casa Transitória de Fabiano, Colônia Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurípides Barçanufo, Colônia Casa do Escritor, Colônia Triângulo Rosa e Cruz, Colônia Porto da Paz, Instituto da Confraternização, Colônia Cruzada, Colônia Gordemônio. Então é engraçado perceber que realmente há muitas moradas, né? Então, isso tudo só ali pelo Brasil, e acho que foram catalogadas, né? Imagina as que não foram, que ninguém sabe que existe, que estão lá fazendo o trabalho. É isso que eu ia perguntar, elas estão só sobre o Brasil? Não, sobre o mundo inteiro, sobre o mundo inteiro. Por exemplo, não seria justo uma colônia espiritual em cima de um país muçulmano com uma ênfase católica ou espírita. Eles mantêm os costumes, né? Conforme vai subindo, que isso vai caindo, né? Mas aí... Mas é que dá, essas colônias todas, nós só sabemos dessas bonitas, maravilhosas, e as inferiores? Que eu tenho visitado cada colônia que... Jesus, Maria, José. Eu tenho até medo de dormir. Porque eu sempre sou... Eu já tinha lido esse livro das colônias. Tanto que a colônia dos abacateiro é uma colônia assim que eu adoro abacate. Então eu fico imaginando essas colônias, todas essas colônias. Mas eu fico pensando, e as inferiores? Será que é só no meu sonho que eu visito? Leu Libertação. Mas o importante é saber que, por exemplo, é bom a gente viver a vida, né? Vamos vivendo com equilíbrio. Se a gente tiver uma desencarnação, todo mundo vai desencarnar um dia de algum problema, o corpo não vai ficar para sempre. De câncer, por exemplo, e afetar muito o perispírito. Tem um lugarzinho para isso. Se for com problemas muito graves na coluna que afete o seu perispírito, vai ter um lugarzinho especialista, tem um lugar específico para tudo. Então, já foi. O destino para onde a pessoa desencarnada vai é de algum problema ou os casos físicos? Geralmente o que acontece, você, por exemplo, se você, dá um exemplo, se você foi preparado a sua encarnação na Alvorada Nova, a sua tendência é voltar para lá. De lá você mesmo, que assim, eles não ficam só ali. A Sheila não sai daquela... Ela vive, né? Em tudo que é canto, eles visitam umas às outras, tem uma interação. Eles ficam lá, né? É, estou falando, ela tem uma casa, mas eu duvido que ela fique no sofá vendo televisão, por exemplo, entendeu? Ela tem muito o que fazer. Então você volta para que você tem mais afinidade. Eu acho que depende mais da necessidade do espírito. Também. Se o espírito tem necessidades de saúde, aí muitas colônias são uma espécie de grandes hospitais, ok, mas também existem colônias, existem lugares onde as pessoas estão estudando. Como vimos no marido, pessoas que estão elevando o espírito, que estão buscando a essência da vida, não estão doentes. É a mesma coisa. Agora, tem um departamento de estudos. Todas elas. A gente tem que lembrar que antes da gente chegar na colônia, uns espíritos vão direto para as colônias. Outros, apesar de eles já terem o seu lugar numa determinada colônia, eles não podem, depois de uma desencarnação, ir para essa colônia imediatamente. Então o que vai acontecer? Esse espírito é condenado a ficar num lugar sozinho? Não. Ele pode ir para um ponto de socorro, que fica no umbral, né, num lugar mais adequado à vibração desse espírito, ou de repente o espírito, como a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, né, esse espírito decidiu não mais ligar para as leis divinas e só viver a materialidade, apesar de toda a influência da colônia da onde ele veio, do lugar onde ele veio. O que acontece? Até ele abrir a mente, e ele não precisa de uma oração de meia hora, 1 hora. Ele só precisa falar: Pai, me ajuda que eu não aguento mais. Só isso. Se esse sentimento for verdadeiro. Se esse sentimento for verdadeiro, Pai, me ajuda. Na mesma hora,
ele vai conseguir visualizar o amigo espiritual dele, que não deixa o lado dele. Ele vai e volta, mas sozinho nós nunca ficamos, né? A gente que muitas vezes fica tão preso no nosso próprio mundo, né, que a gente não consegue visualizar a ajuda que está ao nosso lado, né? Só lembrando o seguinte, que da mesma forma como nós voltamos para a Terra, nós também passamos por um processo de um retorno ao mundo espiritual. Exatamente. Não é possível a gente passar tanto tempo preso a um corpo com matéria para voltar para o plano espiritual e chegar lá e não sentir as influências do plano espiritual. Por isso a necessidade dos pontos de atendimento, que muitas vezes, e cada caso é um caso, né, vai depender do modo como desencarnou, da elevação espiritual, da consciência daquele ser que desencarnou. Isso tudo é um processo, nós não podemos também esquecer disso, que é uma escadinha que a gente sobe e uma escadinha também que a gente desce, né? Essa necessidade, né, do curso de atendimento. Com um detalhe, a gente não regride, a gente não retrograda. Por quê? No momento que nós chegamos aqui, nós não baixamos mais o padrão. Se nós cometemos erros graves, não é porque nós baixamos o padrão, é porque nós estávamos naquele padrão. Então é muito importante isso. Leiam o livro Lírios de Esperança, que aí vai responder muitas das perguntas. Inclusive tenho alguns espíritas, diretores de casa espírita, trabalhadores, oradores, que chegaram lá numa semana já estavam participando da reunião. E tem um que diz assim, não quero sair daqui porque não concordava do nada que estava ali, porque o orgulho, a vaidade, a prepotência, eu sei, é como eu acho que é as coisas, entendeu? Então, assim, é o teu padrão vibratório e a tua melhora moral, porque quando a gente vai para a escola, entra para a escola, a gente não sabe escrever nada e nem ler. Aí tu começa no beabá. Na doutrina ou no cristianismo, é assim, tu começa aprendendo. E esse intercâmbio nos favorece um esclarecimento moral, espiritual. Por consequência, o nosso corpo material vai mudando de padrão. Aí tu não é que tu não reencarna mais na Terra é porque tu está melhorando, tu já vai ficar lá nas colônias e daí para outros planetas também, né? Então, grosso... Isso é o melhor exemplo dessas fases, né? E isso que André Luiz só contou no livro, nas obras dele, o processo dele de crescimento em nosso lar. Exatamente. Quer dizer, vamos assim, traz muito mais. Ele estava contando o acordar dele na espiritualidade, a compreensão de que ele estava sofrendo, ele se sentia vivo, tinha fome, tinha sede, tinha frio, até o dia que ele disse, Senhor, eu não sei rezar, porque ele ia na igreja, como ele mesmo conta no livro dele, socialmente, porque era para manter, vamos na igreja, né, bonitinho, oi, tudo bem, seu fulano, seu verdade, que é o que nós fizemos durante a vida inteira, na maioria dos casos. E quando ele chegou em nosso lar, graças a Deus, ele tinha esse espírito inquisidor, e ele começou a perguntar, e a querer saber como funcionava. Só que tem muito mais para a espiritualidade nos informar, mas porque André Luiz ficou no nosso lar. Quando ele veio à Terra, ele sentiu toda a diferença do peso. Quando ele foi passando pelas colônias do nosso lar, foi baixando o padrão vibratório até chegar na Terra, teve horas que ele não conseguia respirar. Por quê? Porque ele já tinha se melhorado, ele já tinha adquirido consciência do plano que ele estava. Então é toda uma questão assim de nós não nos acomodarmos no, a doutrina espírita, o que é? Só o amor e a caridade? Não era só o amor e a caridade, é o amor e a caridade que abrange conhecimento em todas as áreas. É como se fosse, imagina, você tá num lugar baixo, de repente você sobe até o topo do Tibete. É tão alto que você vai dar uma, né? É a mesma coisa ao contrário. Mas, Antônio, levando isso na nossa vida diária, nós que vivemos fora do Brasil, quantos amigos, quantas pessoas que estão morando fora do Brasil falam, estou morrendo de saudade, estou morrendo de saudade, eu vou voltar. Quando volta, não consegue mais viver na bagunça. Por quê? Porque conheceu um país organizado, porque conheceu um país onde as coisas funcionam um pouco melhor, e já não consegue mais
voltar, já não aceita mais a corrupção, já não aceita mais a desordem, a malandragem, e você ama, continua amando, mas já não consegue mais viver naquele ambiente. Por quê? Porque você tentou um outro ambiente e a sua consciência se expandiu de que se pode viver de uma maneira melhor e se adaptou a essa maneira melhor. Agora você vai voltar a morar naquela bagunça outra vez, ainda que você ame a bagunça, muitos não aguentam. Voltando à sua pergunta, imagina como se fosse, por exemplo, o mundo espiritual, como aqui é uma cópia grosseira, você vai para um posto de atendimento, um GP, digamos que você desencarne lá. Você está doente, no caso, desencarnar, né? Ele vai te analisar, ver toda a sua ficha, né? Só que lá tem a ficha mesmo completa. Vê que uma coisa em comum de todas as cidades é que todas têm o banco de dados de todos, né? Como eles fazem isso ainda não sei. Mas aí eles vão te direcionar para um outro hospital mais especializado naquilo. É a mesma coisa ali. Depois, quando você se restabelecendo, aí você vai para onde você, entendeu? Que eles vão visitando umas a outras, vão nos centros espíritas, entendeu? Mas o bom é saber que tem um lugar para cada um. E para terminar, que depois eu vou botar um vídeo para a gente fazer uma mentalização, a frase completa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Então, a gente pode terminar aqui com essa frase, tendo a certeza de que ele está preparando um lugar para a gente.